Camp Cubatense realiza sabatina com os candidatos à prefeitura da cidade. A importância do voto e as consequências de não votar. Dia Mundial do Mar. Voluntários realizam limpeza em praia da região. No quadro Saúde Animal, vamos falar sobre rotina clínica e alterações oculares dos pets. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro, o seu Últimas Notícias está no ar. Olá, boa noite para você. O Camp Cubatão realizou uma sabatina com os candidatos à prefeitura da cidade. Foi mais uma chance de espaço à democracia. Além disso, ajuda para você, eleitor cubatense, a conhecer mais das propostas de cada candidato. O Camp de Cubatão, Centro de Aprendizagem Metódica e Prática Mário dos Santos, realizou uma sabatina com todos os candidatos ao cargo majoritário para a prefeitura municipal da cidade. Todos foram convidados e compareceram na sede da instituição. Os jovens aprendizes fizeram perguntas e tiraram suas dúvidas. Espetacular estar participando dessa sabatina no Camp, que todos nós sabemos da história, uma instituição que tem um trabalho realizado com nossos jovens, nossos adolescentes na cidade, e que é ímpar. E me identifiquei muito nesse momento, porque desde muito cedo eu aprendi a importância da boa política na vida das pessoas. E falar aqui para os jovens, falar dos nossos trabalhos, da importância de escolher muito bem seus representantes, é fundamental para o nosso futuro, o futuro dos nossos jovens mesmo. E é bem legal porque a gente possa fomentar também para que nossos jovens sejam nossos futuros governantes. Então hoje foi um momento que eu falo que foi um dos mais gostosos de toda a caminhada minha na vida política, onde eu consegui aqui ser questionado, passar as informações, nossas propostas para a gente resgatar o orgulho de ser cubatense, e tudo passa pela base, que são as famílias, o respeito às pessoas e a valorização e trazer possibilidades para entrar no mercado de trabalho dos nossos jovens e adolescentes. Então eu agradeço muito ao Camp dessa oportunidade. Olha, primeiro eu agradeço o Camp pela oportunidade e eu acho que é maravilhoso. O jovem tem que participar da política, porque dentro da democracia não tem maior ferramenta de transformação social senão a política. Então é importante que o jovem hoje ele se insira na política, que ele entre para a política. Não só a renovação de idade, mas a renovação de ideias. Eles vão ter oportunidade na política de preparar o futuro no qual eles almejam. Cada um dentro do seu segmento, cada um com a sua visão, mas preparar a cidade e um futuro melhor para todos eles. E é assim que a gente começa criando um cidadão melhor. Porque ele vai ver na sua realidade o que hoje o poder público não oferta para ele, e ele se inserindo na política, ele vai poder levar para todos, né? Não só para o seu bairro, mas para todos os jovens da cidade, porque o jovem de hoje será o pai de família amanhã. Com muita alegria estar aqui no Camp, que é a minha casa, foi aqui que eu me criei, foi aqui que eu desenvolvi, foi aqui que eu sou o que sou hoje por causa do Camp. Com muita alegria, e fico feliz do Camp estar abrindo essas portas para falar de emprego, falar de educação, falar de saúde, sabe? Falar de lazer, passar para os nossos jovens que um governante sério, um governante que quer resgatar a cidade, ele tem propostas. E nós temos a melhor proposta, eu acho, para a nossa cidade, de emprego, de educação, de cultura, de turismo. Temos que resgatar o orgulho de ser cubatense. Eu estou muito alegre de estar vindo aqui na minha casa, onde eu fui jovem aprendiz também, que a gente falava patrulheiro, e eu estou dialogando com jovens, já tenho conversado com alguns nas ruas, e parabenizar ao Camp, né, através da presidente Vilma, por essa oportunidade de estar aqui no Camp, junto com eles. É um orgulho para mim estar aqui conversando bem de pertinho deles. Muito bom. Há poucos dias das eleições municipais, todos os candidatos passaram aos jovens sobre seu plano de governo. É muito importante. Primeiro, parabenizar a iniciativa do Camp, na pessoa da sua presidente e toda a sua diretoria por essa iniciativa. Mostrar para o jovem a importância da política na resolução dos problemas da nossa cidade também é importantíssimo. Conscientizá-los que eles têm uma participação importante e que eles vão conduzir a nossa cidade no futuro também é de grande relevância. E foi uma troca de experiência muito válida. Mostramos para eles os projetos 22 para conduzir a cidade no próximo ano e que realmente vai garantir o acesso da população às políticas públicas de uma forma bastante eficiente aqui no município. Houve uma total receptividade por parte deles e interesse, o que me deixou bastante animado. Nem tudo está perdido, eu acho que essa geração tem tudo para fazer a diferença, principalmente com a formação que tiveram aqui no Camp. Importantíssimo. Eu voltei ao tempo, eu fui patrulheiro número 131
E aqui está a minha formação, consegui ser corretor, me formar em economia, mas tudo isso eu devo ao CAMP. O que eu lamento muito é saber que o CAMP só tem 240 patrulheiros. No meu governo eu quero quadriplicar isso. As indústrias serão obrigadas, sim, entre aspas, a admitir o patrulheirismo. O patrulheirismo, Washington, é um órfão, entre aspas. Ele entra no emprego e ele fala, eu estou aqui nesse emprego, será que eles vão me fichar? Será que eles vão me fichar? E daqui a pouco não ficha, volta para o campo e vai até outro. Eu falei para os jovens que é muito importante que o papai e a mamãe deles ficam muito preocupados como eles vão pagar a universidade. Então, eu me formei com bolsa de estudo. Sabe quanto que é uma faculdade? É caríssimo, esses jovens não podem pagar. E o ensino não é só para o rico. Então, a prefeitura tem um dever, sim, de dar bolsa de estudo para as pessoas que precisam. Para a presidente do CAMP, doutora Vilma Rosa, a ideia da realização da sabatina é integrar os jovens a participarem dos assuntos envolvendo a cidade. E, segundo ela, a sabatina foi um sucesso. Foi um balanço muito positivo para a instituição e, sobretudo, para a aprendizagem. O objetivo da sabatina era que eles pudessem conhecer, primeiro, quem são os candidatos a prefeitos do município. É importante que eles estejam atentos à realidade política, social, do município. Eles desenvolvam também o senso crítico e o exercício do voto, que não há exercício da cidadania sem falar em voto. Então foram dias muito importantes, todos os candidatos fizeram presente, colocaram suas propostas sobre saúde, educação, lazer e sobre aprendizagem, que é o nosso objetivo maior. Então aquele candidato que vier a ser eleito continuará sendo o parceiro do CAMP. Esse é o compromisso que foi assumido também durante a sabatina, para que a gente possa conseguir ampliar os nossos serviços, sobretudo um número maior de aprendizes, tanto no comércio como na indústria e também no poder público. Então o objetivo foi alcançado e a gente está muito feliz com o resultado, Washington. Nós estamos há 10 dias das eleições municipais deste ano e milhões de eleitores não compareceram às urnas nas eleições passadas. Nossa reportagem conversou com um advogado especialista na política, que explicou os problemas dessa não votação, de não comparecer às urnas. Em 6 de outubro deste ano, o povo brasileiro tem uma grande responsabilidade, o de escolher os parlamentares que irão compor o executivo e o legislativo de cada município. Cada eleitor tem o direito livre de escolher o seu candidato a vereador e a prefeito. A TV Câmara de Cubatão, o advogado político Dr. Hamilton Augusto explica sobre a importância desse ato cívico. O voto, ele é uma peça fundamental para que possamos seguir no caminho do desenvolvimento. É um ato de cidadania em que todos os cidadãos têm que ter a consciência, enquanto eleitores, de saber que não é um dia comum. É um dia tão importante que irá, por certo, ditar os rumos que o futuro da nação irá tomar. Da nação, do município, do estado. Saber, além de votar, escolher o melhor é também de extrema importância. Portanto, votar, muito além de um ato de cidadania, é um ato de pensar no próximo, de pensar em si, de pensar no futuro do nosso país e das futuras gerações que nós temos tanta responsabilidade. Eleições Municipais 2024 é aqui, na TV Câmara de Cubatão. O governo federal criou um decreto com novas multas, além de penas mais duras, para quem provocar incêndios de forma ilegal na mata. Conforme texto publicado e assinado pelo presidente Lula, quem der início às queimadas em área de vegetação nativa terá que pagar R$10 mil por hectare, além de fração de terra. As sanções são aumentadas se os incêndios ocorrerem principalmente em áreas indígenas. E olha, você sabia que hoje é o Dia Mundial, comemorado, o Dia Mundial do Mar? Para celebrar essa data, a Ecovias realizou um mutirão em uma das praias aqui da nossa região. Uma ação mais do que importante, lembrando e enfatizando a necessidade de preservação das praias e também dos oceanos. Hoje, 26 de setembro, é comemorado o Dia Mundial do Mar e para celebrar este dia, as concessionárias Ecovias e Ecopistas promoveram ontem, com o apoio da São Paulo Ocean Week, um mutirão de limpeza na praia de Paranapuã, em São Vicente. A atividade de limpeza das praias aconteceu em parceria com a administração do Parque Estadual Xixová-Japuí e teve a participação da equipe do programa Viveiro de Mudas, que promove a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Os voluntários recolheram materiais sólidos como garrafas plásticas, madeiras, chinelos e vários resíduos que são jogados nas praias.
ameaçando e degradando o ambiente marinho. O descarte incorreto desses resíduos afeta todos os seres vivos, ameaçando tanto a saúde humana quanto a vida marinha. Essas ações coletivas contribuem para a conscientização sobre a importância do descarte correto e da preservação do ecossistema marinho, sensibilizando a população sobre a importância dos oceanos. E a responsabilidade é de todos nós, como salienta Diego Furtado, coordenador de sustentabilidade da Ecovias. O objetivo principal dessa ação, além da limpeza, é conscientizar toda a população da importância do cuidado ativo com o planeta. Hoje nós recolhemos uma quantidade enorme de resíduos, o principal plástico, que inclusive é o resíduo que nós encontramos em nossas rodovias. 80% desses resíduos acabam no oceano, afetando todo o ecossistema marinho. Por isso é responsabilidade de todos nós o cuidado ativo com o planeta para a nossa e para a futura geração. Tá certo, né? Sempre muito importante a gente estar nesse estilo aí de preservar o meio ambiente, né? Precisamos disso. E olha, o Detran divulgou a lista de doenças que poderá garantir a isenção no IPVA para o próximo ano. Condutores que estão acometidos por alguma doença ou com deficiência podem solicitar a isenção do IPVA de 2025. A pessoa deve ter um laudo emitido por um médico credenciado ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e assinado pelo responsável pela instituição médica, e deverá preencher formulários disponíveis no site da Secretaria da Fazenda Estadual, a Cefaz. Agora, a partir de 2025, no estado de São Paulo, carros fabricados até 2005 serão isentos do pagamento de IPVA, ou seja, ao adquirir o veículo, o imposto não será cobrado. O tempo de isenção varia de estado para estado. Por exemplo, em Goiás, veículos com 10 anos de fabricação já são isentos do IPVA. Já no Rio de Janeiro e no Distrito Federal são 15 anos. No Mato Grosso são 18 anos e em Alagoas são 23. Santa Catarina é o estado com o maior tempo de isenção do IPVA pelo tempo de fabricação, com 30 anos. Olha, tem uma frente fria se aproximando aqui da nossa região, viu? Essa frente, ela vem do Rio Grande do Sul e trará pontos de instabilidade entre hoje, principalmente amanhã. Segundo meteorologistas, já o final da manhã de amanhã, sexta-feira, essa mudança será sentida pela população. Os ventos podem variar de 40 a 50 km por hora e tem chance de chuva fraca a moderada, principalmente no meio da tarde. Sendo assim, nós vamos conferir as temperaturas, os termômetros da nossa previsão do tempo. A sexta-feira será de sol com muitas nuvens pela manhã e probabilidade de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Os termômetros sofrem leve queda, com mínima marcando 18 e máxima 25 graus. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 62% e 93%. E agora é hora de esporte aqui no seu UN. E olha, o projeto social Arte no DIC promoverá no próximo domingo um campeonato de taekwondo. O ginásio Manuel Nascimento Júnior irá receber no próximo domingo o campeonato de taekwondo. Atletas de toda a região estarão presentes. A professora Karina Nascimento é uma das pessoas que está trabalhando para que o evento seja um sucesso. E ela mesma tem um convite especial para você. Atenção, Baixada Santista! Um convite especial diretamente para vocês. Venham prestigiar nossos atletas do Instituto Arte no DIC. Dia 29/9, às 8 horas, na rua João Fracaroli, sem número, no Centro Esportivo M. Nascimento. Acontecerá o segundo Taekwondic. Previsão de 300 atletas. Venham participar, venham prestigiar. A torcida terá brindes, melhores torcida, brinde para vocês. Participem! Depois do intervalo, vamos falar sobre saúde ocular dos pets. Eu fui até a clínica veterinária e conversei com a doutora Letícia Falcão. Não sai daí, voltamos já. Se apronte para votar. É título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação.
Não deixe para a última hora. Baixe o e-Título agora. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta com as últimas notícias, hoje de uma forma especial. Nós viemos até uma clínica veterinária. A doutora Letícia Falcão está aqui com a gente. Doutora, obrigado por nos receber. Boa noite para você. Boa noite, Jefferson. Eu que agradeço vocês aqui no meu espaço e estar podendo conversar um pouquinho, né, sobre o tema. Bom, a gente vai falar sobre o oftalmologista, né, o oftalmo para os pets, para os animais. Então, a gente vai entender um pouco melhor, vai até rolar umas imagens aí durante a entrevista para que você entenda um pouco dos procedimentos que a doutora vai explicar agora para a gente. Qual a importância, então, doutora, no dia a dia de ter esse trabalho com os pets em relação ao oftalmo para os pets? Sim, hoje, o que eu sempre falo, né, hoje a medicina veterinária, ela está muito avançada e a gente tem diversas especialidades, né, e dentre elas a gente tem a oftalmologia, né, uma especialidade que cuida dos olhos dos nossos pets. E hoje na clínica é muito mais comum do que a gente pensa, né, às vezes pode ser um cão idoso que já começa a ficar com aquele olhinho mais opaco, às vezes uma arranhadura, uma coceira e acaba lesionando a córnea. Então, assim, é uma rotina bem comum, assim, na clínica. Quais são os principais casos que a doutora recebe aqui no consultório? Sim, os principais casos são lesões de córnea. Então, por exemplo, um animal que muitas das vezes tem uma dermatite. Então, ele se coça, então ele acaba coçando a parte da região do olhinho e acaba se machucando. Às vezes o tutor tem o pet, cão e o gato. E às vezes estão brincando, às vezes até acabam brigando e a unha do gato acaba lesionando a córnea. Também é bem comum na clínica, né? E também às vezes vem muitas das vezes, o olhinho tá mais opaco, o tutor já percebe que o animal às vezes não tá com aquela, como que eu posso falar? Apresentando certa dificuldade de enxergar, né, os ambientes, de andar, às vezes bate em algum cômodo, algum objeto, parede, então são bem comuns essas alterações. Diante dessas alterações, quais recomendações que você passa para o tutor que pode ajudar no dia a dia para o pet? Sim, se o tutor vê, a primeira coisa que o tutor observa, que ele chega aqui e fala, é o olhinho mais fechado, né? Aí ele vai tentar ver, e o animal reclama, não deixa ver, e quando vem, a gente faz um teste, né? Que é um colírio, a gente pinga um colírio e a gente vê se tem lesão de córnea. E se identifica uma lesão de córnea, é importante tratar devidamente, né? Para que não ocorra uma lesão mais profunda, como eu já vi acontecer. O animal ele chegou aqui com uma lesão com o tamanho de uma cabeça de um alfinete, coisas bem pequenininha, bem mínima. Então precisou fazer o tratamento, o cone sempre, para poder evitar do animal estar ali mexendo, coçando naquele olho. E muitas das vezes, Jefferson, o tutor fica com dó de deixar com cone. E aí o que acontece? O animal coça e piora essa lesão do tamanho da cabeça de um alfinete, que eu já vi até perder o olho. O olho assim simplesmente, desculpa até o termo, explodiu, porque o tutor ficou com dó, não usou o cone e foi piorando e acabou a cadelinha perdendo o olho. Então é sério, o olho é sério. E às vezes, dependendo da lesão, eu saio da parte clínica e já chamo o oftalmo, porque às vezes é caso de cirurgia. Não sei se você já viu uma bolinha assim, como se fosse uma glândula perto do olho. A gente chama que é o prolapso da terceira pálpebra, né? E a gente, mais conhecido assim, o termo que é o olhinho de cereja. A correção é cirúrgico, então quem avalia e quem faz a cirurgia é o oftalmo. Doutora, e quais são os exames, né, que vocês pedem aqui para os pets, né, para se descobrir algo que venha a ter ali no olho dele? Sim, quando ele passa com consulta com o oftalmo, né, ela faz diversos testes específicos, né, como o teste lacrimal, se o olho ele tá, a parte lacrimal está lubrificando como deve ser lubrificado, faz o teste de glaucoma, se o olho tem pressão, se está com a pressão alta, se não está. São as doenças mais comuns, como catarata, então são bem comuns na rotina da clínica. Doutora, os exames que vocês pedem aqui, eles podem ajudar a prevenir outras doenças para o olho do pet? Sim, normalmente a oftalmo ela pede alguns exames de sangue, até para ver se a alteração metabólica tem a ver com aquela lesão do olho. Então, por exemplo, um animal com uma manchinha no olho, nem sempre é uma catarata, mas pode ser um aumento de gordura no
corpo, no organismo, que pode estar afetando o olho. Então, sempre as avaliações do olho, né, propriamente dito, mas também metabólica, sangue, hemograma, também entra tudo dentro da avaliação. Doutora, você pode contar então pra gente quais são os principais pontos, né? Como que funciona a maioria dos exames que vocês pedem por aqui? Isso, é igual eu te falei, né? Quando a gente encaminha um paciente para o oftalmo, então o oftalmo vem, realiza consulta e na consulta já está incluso todos os exames que ela precisa para poder avaliar e também tratar da forma devidamente aquela alteração. Então, exame de sangue, às vezes ela pode estar pedindo ultrassom abdominal, então assim, é todo um conjunto de exames. Doutora, que tipo de informações vocês consideram mais importante, né? Destacar para o telespectador, para o tutor em relação ao oftalmo, a ter esse cuidado ali na saúde ocular do pet? Sim, é importante você, tutor, estar sempre de olho no olhinho do seu pet. Tem algumas raças que ela tem um olhinho mais proeminente, então o Shih Tzu, os Bulldogs, que você pode ver que o olhinho é um pouquinho mais pra frente. Então eles têm uma chance, né, muito maior de machucar o olhinho do que outros cães. Então você, tutor, que tem um pet Shih Tzu ou da linha da raça das Bulls, tá sempre olhando, cuidando, vendo se ele tá com o olhinho mais fechado, se tá lacrimejando. Muitas das vezes o tutor chega aqui, ele tá lacrimejando muito, tá com muita secreção ali, eu tenho que ficar todo dia limpando, às vezes até mais de uma vez no dia. Será que tem alguma lesão? Será que ele tá com alguma deficiência lacrimal? Que ele precisa usar um colírio aí para ajudar a lubrificar? Então, todos esses cuidados. Normalmente, o tutor já percebe logo de cara que tem algum probleminha no olho, ou por conta desse aumento de secreção, porque o olhinho tá fechado, ele não deixa mexer que tá com dor, ou começa a ficar opaco. Então é muito nítido, né, essa alteração. Então normalmente eles vêm, procuram, passam pelo atendimento clínico, muitos já sabem dessa especialidade e já querem marcar com o oftalmo, porque aí também já marca, já faz os exames, já entra algo mais direto, né? Com tratamento. Mas normalmente as alterações básicas, assim, a gente consegue fazer a resolução numa consulta clínica. Doutora, sucesso. Lá no estúdio a gente já falou sobre a parte de não automedicar o pet, né? Que realmente isso não pode acontecer. Quais as dicas que você passa para o tutor em casa? Fazer uma limpeza com água, talvez com soro fisiológico. Isso existe ou não pode ser feito e realmente tem que trazer na clínica? O importante é sempre procurar um médico veterinário para o melhor tratamento, né? Quando a gente auto se medica, né, ou tenta medicar por conta própria o pet, você está assumindo o risco, né, de que pode agravar, né? Por exemplo, uma lesão de córnea, não é qualquer colírio, né, que você possa estar utilizando. Tem colírios que você pode até agravar e até fazer o animal perder o olho mesmo. Então, o ideal mesmo é procurar um médico veterinário, passar o que está acontecendo para um tratamento ali mais correto. Tá certo, então, doutora, muito obrigado pela sua participação com a gente. Obrigado por receber a nossa equipe, né? Trazer o N aqui para dentro da clínica. Uma boa noite para você. Muito obrigado, doutora Letícia Falcão, que recebeu a nossa equipe aí dentro da sua clínica, né, para poder passar um pouco desses pontos para a gente na saúde do pet. E assim, o seu Últimas Notícias fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite para você. Nós estaremos de volta amanhã aqui no 48.2 e também no YouTube e Facebook da TV Câmara Cubatão. Ótima noite para você. Tchau!